Eu estou em dúvida de como votar esse projeto. Porque, como você mesmo falou, nós recebemos alguns pareceres do jurídico da prefeitura, que é legal. O sindicato nos manda um parecer que não é, que é inconstitucional, né? O próprio Lupe falou, olha, é discutível. Então, a gente deve segurar na comissão isso. Né? É uma situação complicada. Eu queria discutir com o Herbson também. Durante o primeiro ano da nossa comissão, nós seguramos muita coisa na comissão. E aí nós fomos acusados que a cidade não andava. Vocês estão segurando muito. Mas o Herbson era super detalhista e queria... Não, nós temos que discutir. Eu falei, Herbson, manda para o plenário, vamos discutir lá. Foi isso que eu sempre falo para o Herbson. Eu não sei até que ponto, porque talvez a gente nunca consiga esmiuçar adequadamente os projetos. Então a gente traz para cá, mas muitas vezes de maneira inadequada, porque a gente acaba tendo a dúvida com relação à legalidade do projeto. Inclusive, eu tive uma conversa com o Anderê essa semana. Ele, para facilitar também o trabalho nosso aqui na votação, a gente iria para... Vou suspender os trabalhos mentalmente por 10 minutos. Né? A gente também, ele me comprometeu comigo, com os diretores, né? Com a Eli, será? Que monta esses projetos. Quanto a vir projetos de 3, 4 projetos e um projeto só. 3, 4 setores e um projeto só. Às vezes, você concorda com 3, você não concorda, esse trava os outros 3. Então, ele me comprometeu a mandar separado esses projetos, para que facilite mais. Quanto ao parecer que a gente tem feito, a gente não tem realmente projetos do Executivo, quando gera muita dúvida. Hoje mesmo a gente está pedindo informações com o Executivo sobre um projeto que entrou na casa aí na reunião de quarta-feira. Acabei de assinar o documento que vai para melhor esclarecimento. Agora, a gente tem mandado mais projeto do Executivo, do Legislativo. Do Executivo a gente discute entre a gente aqui, vai saber, não tem mandado na NDJ. Ora, se for o caso, vamos passar a mandar também, só que com esse monte de projetos que estão aí, aí vai travar de vez, né? Senhor presidente, doutor Ademir, quanto à Câmara, eu acho que cabe a gente discutir o andamento dela e ver as nossas necessidades reais. Mas uma coisa que você comentou hoje na tribuna, que me deixou um pouco mais preocupado, até uma solicitação de Vossa Excelência, quando diz que, através do ponto eletrônico, de certa forma, o que o senhor está nos pedindo, ou pelo menos é o que me dá a impressão, não da vossa parte, mas sim da classe médica, é o contrário. Eu acho que a gente tem que fiscalizar essa atitude médica, né? Porque, por lei, se pede 4 horas, né? Então é uma coisa um pouco assim, entra em conflito a solicitação daquilo que de fato a gente tem que fazer. Não sei se o senhor está me entendendo. Entendi, claro. Porque como é que eu posso ir contra um sistema que está sendo exatamente para melhorar, em tese, a qualidade do atendimento à população, para que não ocorra exatamente o quê? Essa pressa no atendimento, embora o senhor explicou de fato. Vossa Excelência, eu conheço o trabalho que eu coloco os meus filhos em suas mãos, em seus cuidados, mas eu não conheço todos os médicos, né? Então, isso que você está representando, de certa forma, vários médicos, que eu tenho certeza Sim. que é essa solicitação do corpo clínico, na verdade, eu vejo com preocupação, né? E essa atitude de estar indo no sentido contrário do que a lei está pedindo. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Eu acho, sim, que nós devemos ter um amplo debate referente a essa situação. Obrigado, Rebs. Demir. Oi, Denise. Você sabe o quanto a gente exaustivamente discutiu sobre esse assunto, né? E o que mais pesa, às vezes, é a questão de toda a rede pública, não só a rede médica e da saúde. Quando você vê um funcionário de serviços municipais que é obrigado lá, pelo concurso que ele prestou, estar 8 horas no serviço, e aí ele fala, mas
Eu não vou ficar tudo isso aqui, não. Os médicos ficam 40 minutos. Então, isso chegava muito para a gente no executivo, e a gente tinha muito claro essa sua posição. Quer dizer, é muito difícil você distinguir os serviços, e não é pelo horário de tempo que você vai ficar na rede pública que você vai atender melhor ou pior. Sim. Muito pelo contrário, vai depender do seu profissionalismo, da sua ética médica, né? Só que existe esse agravante e que precisa sair uma solução para se resolver isso. Porque se a gente for ver, essa injustiça incomoda a todos. Incomoda quem está no executivo, quem está no legislativo, porque tem pessoas que nos cobram isso. Pô, mas os médicos podem porque são médicos, né? Então, eu não sei, a gente naquela época pensou muito, e a gente não conseguiu mesmo chegar a um consenso, e por isso, naquele momento, nós optamos pelos PSFs. Foi uma forma da gente introduzir dentro da rede pública que o médico cumprisse o horário, porque aí ele não era concursado, ele estabelece aquele período, ele aceita se ele quer ou não. A diferença que eu vejo, que ele como concursado, talvez ele ganhe menos, mas ele tem uma proposta de aposentadoria que o outro não tem. O outro médico do PSF não chega a um teto de aposentadoria como o servidor público. E nós sabemos que uma das vantagens, além daqueles que gostam do serviço público, é a aposentadoria, porque, querendo ou não, você se garante fora do teto do INSS, né? E é esse o grande ganho do servidor público, como médicos, dentistas, e por isso eles ficam na rede. Agora, o que eu vejo, que em algum momento isso vai ter que ser ajustado. Lá atrás a gente já sofria uma pressão para que isso viesse a ser ajustado. E eu não tiro as suas razões quando diz que não é porque você vai ficar 4 horas que você vai atender melhor ou pior. O seu atendimento é padrão diante daquilo, da sua concepção de CRM e da sua conduta médica. Mas é preciso, Ademir, talvez nesse momento uma discussão, que vocês então tenham uma carga horária menor. E para isso, não pode se anular um concurso. Aí vem toda uma questão jurídica. Como que nós vamos dar? Se você prestou para 4 horas, o direito de você exercer 2 horas, 1 hora. Não pode isso. É ilegal. Não sei, eu vou falar uma loucura. Talvez tivesse que todos serem demitidos, se fazer o novo concurso com uma carga horária diferente. Não existe forma de ajuste se não for pela questão legal. E nem sei se isso também é possível, e como isso seria o parâmetro de salário. Por isso vocês recebem menos, né, do que alguém que vai para o PSF. Então, eu acho que tem sim que se discutir e tem que se chegar num ajuste. Porque da forma que está, Ademir, a gente sabe o seu trabalho, mas nem todos têm o seu padrão de atendimento. Então, acaba sendo o serviço público um bico, e acaba sendo um bico onde a população tem grandes prejuízos. Tá? Então, isso também tem que ser considerado. Por você, a gente punha a mão no fogo, como nós pusemos, né? E por mais alguns. Mas é uma questão de risco à saúde pública. Então, acho que a sua ideia, discutir. Perfeito. Tem que se chegar num consenso. Inclusive, 4 horas você não pode, mas você receber por 4 e não cumprir 4 também está difícil. Então é possível aí uma discussão. Inclusive, Lenice, outro problema que alguns colegas médicos falaram foi o seguinte: eu tenho que cumprir 4 horas no PSF porque eu sou pessoa jurídica, eu não tenho contrato nenhum. Nenhum médico assinou contrato até agora com a Biosaúde. Então, no PSF, eu sou pessoa jurídica. Correto. O pessoal da Biosaúde falou: Ademir, se quiser trabalhar, você trabalha. Se não quiser trabalhar, você não trabalha. Se você vier, você ganha. Se não vier, você não ganha. Você não tem férias, 13º, tem carteira assinada, não tem nada. Eu teria que bater ponto? Então, foi outra discussão. O médico PSF ganha mais, o triplo da UBS, e não bateria ponto. Porque ele não é funcionário da Prefeitura Municipal.
Foi outro assunto que foi eu acho que conflitante também. Eu acho que isso tem que passar, sim, por uma discussão. O atendimento e a função médica, ela não é tão fácil de administrar como qualquer outro serviço. Isso tem, e é fato notório. Tanto é que a ideia que todos nós vereadores tivemos quando reunimos com o Vanderlei era que fosse aberto um concurso para a PSF, mas na época não podia, que já tinha concursos, né? Então os médicos hoje, todos os médicos, acho que os do pronto-socorro também, né, Zé? Todos os médicos do pronto-socorro são contratados por PJ, por pessoa jurídica, né? Eu acho que é a ideia, um grande debate aí, chegar no bom senso. Mas essa é a ideia mesmo, que não se instale antes de ser feita uma ampla discussão. Claro. E só a questão da Câmara, quando você colocou, eu acho que é como o que está acontecendo com essa Câmara é a forma agressiva que se coloca os projetos de cima para baixo. Ninguém é contra um bom projeto. Muito pelo contrário, eu adoro discutir. Você está vendo aí, ideias é ótimo discutir, é isso que empolga a gente estar na vida pública. Mas quando você recebe um projeto de cima para baixo, goela abaixo, ignorando qualquer opinião que você possa ter legal sobre qualquer assunto, é muito difícil a gente participar harmonicamente de uma questão de uma Câmara como um todo. Se você acha que a questão do jurídico é importante, que viesse para a discussão. Que ela não viesse em forma de um projeto para ser aprovada daquela forma, com o valor tal, preço. Para aí, calma, que tem 15, é o que você mesmo disse. Somos em 15, vamos discutir. É uma gestão pública, é uma gestão que nós estamos discutindo, não é para a mesa. Nós estamos discutindo uma gestão para o legislativo. Sim. E o que está aparecendo aqui é que as discussões são da mesa e os vereadores estão isolados. Está aparecendo não, essa é a nossa certeza que estamos aqui no plenário. Tá? Porque se fosse para discutir, com certeza seus argumentos viriam, meus contra-argumentos iriam, e aí a gente chegaria num bom senso. Por isso, eu acho que é salutar. Isso aqui é um parlamento, né? Justamente, mas não se exerce o parlamento. Parece que estão medindo forças, e aí é a questão, quem está perdendo infelizmente, é uma questão que prejudica e fica difícil da gente falar da Câmara como um todo, né? Mas a sua ideia é boa, quem sabe você consiga ser esse amálgama para que as questões não venham de cima para baixo, venham para ser discutida em plenário, e aí formatada em plenário, com todas as ideias, e respeitada a democracia, favorável ou contrário, que se respeite, mas que seja discutido. Obrigada, Ademir. Doutor Chaves. Ademir. O trabalho de UBS-PSF. Na realidade, é o mesmo trabalho. Você é pediatra nos dois. Fala do seu caso, correto? Existe alguma diferença nesse trabalho? Nenhuma, Chaves. Nenhuma. Mas existe uma diferença de salário gritante, como você colocou aí. Sim. Não existe a isonomia do trabalho? O salário não teria que ser igual? Teoricamente, sim. Teoricamente, porque sim. São as mesmas 4 horas, o mesmo serviço. Então, sim. Então, eu estou falando o seguinte, que são as mesmas 4 horas, só que o salário é praticamente o dobro, pelo que você citou. Quase o triplo. Quase o triplo. Então, não existe uma isonomia de salário. O outro fato que você citou que chama a atenção é, desde o início da atividade da Biosaúde na cidade, você ainda não foi procurado para assinar o contrato? Na verdade, eles já nos procuraram várias vezes, Chaves, com alguns contratos que a gente manda para o nosso contador ou para o jurídico. Aí o pessoal fala, não, esse contrato não está legal. Por exemplo, uma das cláusulas do contrato, o último contrato que eu recebi da Biosaúde, fala o seguinte, não há data para o pagamento. Era uma cláusula. Mas, Temir, se não há data para o pagamento, também não há data para o trabalho. Exatamente. Ué, quem não paga, e aí o que acontece? Não tem o trabalho. A gente pediu para mudar. Porque, e aí conversando com o Vanderlei, ele disse, não, eu repasso o dinheiro para a Biosaúde todo dia 30, todo último dia do mês. Né? Então, você teria até o 5º dia. A gente emite uma nota fiscal de serviço. Então, eu falava para o meu contador, emita a nota dia 1º, para que eu possa receber até o dia 7, dia 8. Agora a Biosaúde falou, não, eu vou te falar quando você deve emitir a nota. E eu tenho 5 dias úteis para pagar após a emissão dessa nota. Mas, Ademir, independente de você ter assinado o contrato ou não ter assinado o contrato, você já está trabalhando para a Biosaúde há quantos meses? Já... Uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses, mais ou menos. Então você é funcionário da Biosaúde, comprovadamente. Eu não sou mesmo não assinando o contrato. Na verdade, eu não sou funcionário da Biosaúde. Mas você recebe de quem? Eu sou uma firma
Eu entendo. Eu tenho uma firma chamada Pediatria SC, limitada, e eu presto serviço para eles. Né? Mas você presta serviço para eles. Uma outra coisa que você falou que chamou a atenção foi o seguinte: a Biosaúde, ela está sob responsabilidade de quem? Diretamente? Da prefeitura. Da prefeitura. Quem paga a Biosaúde? A prefeitura. E a Biosaúde repassa isso para vocês. Então, na realidade, você tem sim um vínculo com a prefeitura aí, indiretamente, mas tem. Terceirizado, mas tem. Correto? Correto. Agora, dois questionamentos. Você citou no início... O interessante é que a Biosaúde, os outros funcionários, enfermeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, tá? São concursados. Fizeram um concurso da Biosaúde e recebem em dia. Só os médicos, são pessoas físicas, só o médico é jurídico, né? Tudo bem, mas você também falou no início com relação a encaminhamentos, dificuldades, e um dia desses, conversando com o diretor do DRS, ele me informou que esses encaminhamentos poderiam ser resolvidos, porque no AME existe vagas sobrando. Só que ao invés do postinho, da UBS, do PSF, encaminhar diretamente ao AME, tem que encaminhar para o departamento. Sim, então, perfeito. é o departamento que segura. Então, esses encaminhamentos poderiam ser resolvidos diretamente, se o encaminhamento fosse feito de uma maneira direta. E isso não está sendo permitido pela diretora de saúde. Mais um outro fato que chama a atenção você como pediatra, você, por exemplo, no pronto-socorro municipal, nós vamos lá tem que ter 2 clínicos e um pediatra de plantão. E pela licitação, esse pediatra teria que ser realmente pediatra, correto? Quando um outro médico que não é pediatra está atendendo, você acha isso legal ou ilegal? Eu acho que a Biosaúde deveria honrar com o contrato e colocar 2 clínicos e um pediatra todos os dias, 24 horas. Isso realmente não está acontecendo. Está tendo falta de pediatra e tem clínico atendendo quando existe o clínico atendendo. Então, na realidade, está faltando médico e isso precisa ser verificado. Foi feito requerimento, foi feita uma solicitação da presença do coordenador da Biosaúde na Câmara Municipal, mas ele se negou a comparecer. E com relação ao número de atendimentos, eu concordo com você. Uma consulta de 15 minutos, às vezes você que tem muita experiência, você faz uma consulta em 5 minutos e você faz um diagnóstico bem feito e um bom tratamento. Sim. Ao contrário, como você citou de recém-formados, eu vou até além, às vezes nem precisa ser recém-formado, que fica meia hora com o paciente e não sai daquilo, não dá resolução ao caso. Então eu não vejo o tempo como importante, o intervalo de 15 em 15 minutos. Mas com relação ao ponto, né, infelizmente eu acho que o ponto é uma maneira de você equiparar o funcionário médico aos demais funcionários. Por exemplo, a faxineira tem que cumprir horário, o motorista da ambulância tem que cumprir horário, somente o médico não cumpre horário. Não sou contra você, pelo contrário. Tanto é que eu citei no início a isonomia do salário. Então, se o médico do postinho está ganhando menos e o do PSF tem um ganho muito superior, tem que ter essa isonomia. Perfeito. E no restante eu concordo plenamente com o que você falou. Perfeito, Charles. Obrigado, Charles. Vereador João Henrique. A senhora vai falar? Reaberto esse trabalho, peço para o secretário. Obrigado! Tem que acordar o pessoal, né? Reaberto esse trabalho, peço para o secretário e faço verificação dos seus vereadores. Estão presentes Rui, Tite, Dr. Zé Eduardo, Dair Perinoto, Dr. Ademir, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique, Claudinei Damalho e Gerson Araújo. Próximo vereador inscrito. Próximo, eu queria falar, senhor presidente. Vereador João Henrique. Cadê os colegas dessa casa? Não foi suspenso? A sessão não foi suspensa ainda? Alô? Eu queria Seu respeito que os vereadores estão mostrando com quem está usando a nossa tribuna livre. Eu queria falar agora, usar a tribuna, para falar sobre os cargos em comissões que estão entrando nessa casa. Tá? Primeiro, eu queria falar sobre o cargo de diretor jurídico da Câmara Municipal.
Eu que já fui presidente de sindicato, eu sei da importância da gente ter um jurídico de confiança do presidente. Tá? Então eu vejo que esse cargo que está entrando hoje aqui não é para o LUP, esse cargo que está entrando aqui não é de assessor, tá? E sim de diretor jurídico da casa. Importante para qualquer pessoa que fizer parte da mesa ou for o presidente dessa casa. Então, é um projeto legal, porque tanto o Poder Legislativo como o Executivo podem ter diretores para fazer o assessoramento deles. Diretor. E isso, no meu entendimento, e tudo que eu pesquisei, tá, no Supremo Tribunal, com pareceres do Lewandowski e do Gilmar Mendes, tá, é legal e é regimental, e tem pareceres até de agosto de 2014 agora, pareceres recentes. Então, eu vejo legal e importante para essa casa. Tá? Agora, em relação ao trabalho do Lupe, a gente só tem que elogiar e a gente só tem que agradecer ele por tudo que ele fez até agora. Em relação aos cargos de assessores do projeto 144, tá? Nós temos pareceres, tá, dos dois também. Tá? Eu quis pegar pareceres do ministro Supremo, por quê? Porque eu acho que, no meu entendimento, melhor que eles, nós não temos ninguém para entender sobre isso. Tá? E é muito claro o pareceres deles, tá? A hora que diz que, na demanda em relação à confiança do servidor nomeado ao seu superior, tá? Eles deixam bem claro. E as atribuições meramente técnicas, tá? Esse é para o pessoal de chefia, e não para o diretor, que o diretor é um assessor direto do seu chefe. E também deixa muito bem claro que é importante, é necessário que a legislação demonstre, a legislação, quer dizer, o projeto de lei que entrou para nós, demonstre de forma efetiva as atribuições do cargo. E nenhum cargo que nós estamos votando aqui em cargo de comissão, nem para servidor, nem de livre nomeação, nós não temos atribuições. Então, quer dizer, como que a gente está votando um cargo se aqui deixa bem claro, tá, o parecer, esse aqui é do Ricardo Lewandowski, tá, do ministro do Supremo, que tem que deixar claro as atribuições do cargo. O nosso não tem. Não é que é claro ou não. Não tem. Então, fica difícil a gente votar. E aí, quando a gente pega o projeto 144, tá? Ah, só para terminar aqui, para mim não confundir. E aí, do Gilmar Mendes, fala o quê? Que quando nós temos cargo em concurso que respondem à chefia no quadro, não pode ter cargo em comissão. Tá? Quando a gente tem, fora os diretores, que assessoram diretamente a chefia, quando a gente tem um cargo de chefia no quadro da prefeitura, você tem que abrir concurso. Tá? Então, vamos deixar bem claro, o doutor Ademir foi categórico no que ele falou do cargo de licitação. Tá? Da não necessidade. E por quê? Porque lá existe cargo de chefe, que é o agente administrativo, que está no cargo, no quadro de carreira dos funcionários da prefeitura. E olha a justificativa que a prefeitura deu. Por isso que eu estou falando, quem está certo? Eu não estou afirmando quem está certo ou quem está errado. Quem está certo? A prefeitura responde. Para responder pelo expediente do setor, o que existe em todos os demais departamentos e setores, função esta que deveria ser exercida por alguém com o cargo de agente administrativo, que não existe na estrutura da assessoria jurídica. Então, ela está respondendo aqui, quem tinha que responder não era o assessor jurídico, e sim o agente administrativo, que eles não têm. Então, o que tem que ser feito? Um concurso para um agente administrativo. Tá? Então, quer dizer, o próprio projeto do executivo responde o cargo que teria que ter, que é o agente administrativo. Eles mesmos estão respondendo, não sou eu. Tá? Então, não dá para a gente ficar votando nesses cargos, ficar inchando a máquina e depois a gente escutar que não tem dinheiro para o ano que vem. E vir para a Câmara Municipal ter que dar 300 mil reais, tá, para fazer um acordo no dissídio. E depois a gente ficar votando aqui
reestruturação, mudando a classificação de alguns cargos, dando aumento específico para alguns, criando cargo para outro. Não dá. Então, a gente fica muito incoerente. Tá? Então, é isso que eu cobrei da comissão. Desculpa cobrar isso de colegas, tá? Mas por quê? Porque eu fui procurar pareceres. Tá? E nós não temos as atribuições no cargo. Como é que passa pela comissão? Eu questionei. A Juliana é secretária, ela sabe disso. O Fernando não está aqui, ele e o Claudinho agora, mas ela sabe. Eu questionei as atribuições dos cargos. E até hoje não teve resposta. E eu questionei para a Ellen do jurídico. Ellen, as atribuições estão específicas com o artigo 37 da Constituição? Para mim poder votar. Depois, se eu vou votar contra ou a favor, cada um tem seu voto aqui na casa. Agora, não veio resposta. E a gente continua votando. O próprio Dair acabou de falar que os projetos do Executivo ele não pede para o NDJ, mas do Legislativo ele pede. Então, a gente precisa começar a ter um critério para nós sermos valorizados. Porque lá fora, eles não vão falar se é o João Henrique, se é o Dair, se é o Roberto, se é o Tite. É todo mundo. Então, nós temos que valorizar a nossa casa. Tá? Então, quando eu falo, nós estamos fazendo errado, às vezes eu votei contra, a favor, mas agora é indiferente. Tá? O importante, o que é? É que essa casa está mal vista lá fora. Então, se a gente não for um pouco mais sério, tá? Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Tá? Pelo menos cumprir o compromisso nosso nesses 4 anos. Tá? Não é nem pensar em reeleição, não. Tá? É pensar em cumprir o que a gente assumiu com a população nesses 4 anos. Nós não estamos conseguindo cumprir. Às vezes por ter pressa, às vezes por votar projeto em regime de urgência. Né? Então, acho que a gente tem que parar e pensar assim. Tá? Às vezes, eu acabo agredindo uma pessoa, a pessoa acaba agredindo eu. Está errado, sim. Estamos errados nesse ponto, sim. Temos que rever. Tivemos tantas crianças aqui hoje, elas vieram dar lição para nós. Então, acho que nós temos que rever isso sim. E eu queria só terminar falando sobre o IPTU. O prefeito chamou nós lá para uma reunião, para falar sobre o IPTU. Eu saí sim da reunião, eu e outros vereadores, que eu não preciso citar o nome, cada um assume o teu. Eu saí da reunião sim, mas eu saí após o Odair Pirinotto ter perguntado para ele se tinha uma outra proposta de parcelamento. E ele respondeu que não. Então, para mim, a reunião não foi para discutir. A reunião foi para impor. Tá? Foi nesse momento que todos que estavam lá viram que eu pedi licença e saí da reunião. Porque se fosse uma reunião para a gente discutir, que ele argumentasse com o Dair, não dá, mas tem que ser assim, tem que ser... Não, ou é desse jeito, ou não tem jeito. É essa a proposta. Então depois fala que foi uma reunião para discutir na mídia. Nós não podemos levar isso aí desse jeito. Sabe? Eu saí de lá sim, eu fui, falei para todas as pessoas que eu podia. Falei sim, eu assumo o que eu falo. E quando eu ponho as coisas no jornal, eu coloco o meu nome. Eu não me escondo, não. Agora, nós precisamos levar mais a sério. Tá? Primeiro, nós ganhamos para estar aqui sim. É um subsídio, mas nós ganhamos. E eu respeito muito o que eu ganho. Então, eu não estou preocupado com reeleição, mas eu estou preocupado em cumprir o que eu assumi com quem votou em mim. Então, eu espero que a gente sente lá dentro, discuta sim os projetos, não é feio a gente sentar às vezes lá dentro, discutir os projetos e vir para cá tentar fazer o melhor para a população. Tá? E eu queria deixar isso bem claro. Daí eu menti na hora que eu falei que ele não aceitaria a conversa? Eu concordo, que naquele momento eu perguntei para o Vanderlei se tinha como fazer em 3 anos, né? 4, você perguntou em 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, que seja. Eu fiz. Ele falou, ou eu mando tudo, ou eu não mando nada. Certo. Então foi a hora, o momento que eu saí da reunião. Tá? Se não foi para discutir, não tinha por que eu estar lá. Então era só isso que eu queria deixar bem claro, porque eu saí da reunião sim, eu assumo as coisas que eu faço. Agora, eu estou para defender a população. Tá? E eu entendo que no momento, tem vários corretores na cidade, eu tenho certeza, vários escutando. Nós estamos numa decrescente dos aumentos de terreno, aumento de casas, né? Nós estamos numa recessão, para falar a verdade. E vem tudo caindo os preços. E nós estamos indo no momento ao contrário. Tá? Concordo sim com o Vanderlei, não sou ignorante de falar que não. Existe muitos bairros com preço lá embaixo. Existe sim.
Concordo com o Vanderlei, mas eu acho que não dá para a gente colocar algo extrapolante, tá? Sendo que a população não teve isso. Tá? Eu acho que se a gente pensasse, fosse trocada uma ideia assim, fosse escutado o Odair, fosse dada uma contraproposta, outro vereador falasse, então naquele momento que o Odair, que é uma pessoa que está do lado do prefeito, está junto com o prefeito, sempre no dia a dia, escutando, ajudando, defendendo o projeto aqui, não conseguiu se argumentar, não seria eu que tentaria fazer alguma argumentação. Tá? Muito obrigado, eu agradeço por ter usado a tribuna hoje. Ô, João, você me dá uma parte? Pois não. Eu acho que você falou e você sentiu na pele o que a gente tem sentido aqui na Câmara. A questão desse cargo, eu sou muito franca de dizer, de diretor, foi não nesse nível, mas um pouco pior. Ele não abriu brecha para a gente discutir nem opinar. Tá? Então, você vê que, dessa forma, não há jeito da gente crescer e nem melhorar coisa alguma em local nenhum. Só estou pondo o mesmo exemplo que você pôs e que você sentiu com o prefeito. Como é horrível a gente ocupar um cargo que a gente representa uma parcela da população e que qualquer proposta que a gente venha a votar vai interferir diretamente na vida deles. Até esse cargo de diretor aqui. Pode ser que seja ótimo, mas da forma como foi colocada, é um afronto para que nós estamos aqui embaixo. Tá? Então, acho que não é dessa forma que a casa deve agir, e nem dessa forma que alguém que é líder, que é mesa, que é presidente, vai conduzir agregando uma Câmara para uma produtividade melhor. Você sentiu o que o prefeito fez. Quanto ao IPTU, você saiu e aí não teve a oportunidade de conversar um pouco mais, porque realmente a primeira proposta foi muito impactante, mas depois se chegou a uma discussão, e o Tite foi muito feliz nas suas colocações, sim, traçando a realidade brasileira e a preocupação, que não era uma preocupação de mandar um projeto para o Executivo, e não ser do Executivo para o Legislativo e não ser aceito, ou qualquer questão, mas sim um projeto que poderia impactar... Vereadora, os 2 minutos estão esgotados. Você pode suspender? Eu gostaria de concluir para ele. O senhor está pedindo para suspender os trabalhos? Suspenda os trabalhos de mentalmente por 5 minutos. E naquele momento, então, o Tite argumentou, e eu já tinha pensado em tudo que ele tinha dito, e aí me preocupei mais ainda, porque o Tite, uma pessoa com tantos anos de casa, e já passou por tantas coisas, então, eu acho que o que ele fala a gente tem que pensar 2 vezes, né, avaliar 2 vezes. E aí, eu também falei com ele, com o Tite, depois falei pedi a palavra e falei, nesse mesmo sentido, que eu acho que a situação do Brasil é difícil, esse momento não é o melhor momento para a gente estar trazendo arroxos de impostos, mas também não era justo termos essa desproporção de casas com pessoas com poder aquisitivo melhor, pagando menos que pessoas que têm um poder econômico menor. Então, que ficou lá uma proposta de que seria possível ele fazer os reajustes, não um aumento de IPTU para todos, mas esses imóveis que o cadastro fizesse um levantamento de que tem uma distância grande, eu não sei como usaria esse termo, mas que estão pagando pouco IPTU referente a outras casas, que esses, sim, seriam avaliados e iriam pagar o valor que seria justo. Né? Então, foi isso que aconteceu lá, mas eu peguei muito gancho da sua palavra, no sentido de que a gente possa trazer, e para melhorar essa casa, a discussão tem que ser de igual. E se ficar esse embate, mesa e plenário, você me desculpa, João, é muito difícil. E o que a gente tem que abrir mão aqui é em respeito a cada posição que cada um tem. Não é porque um votou antes, agora, poxa, sabe? Eu acho que a gente não está aqui para fazer embate com a gente. Nós estamos para fazer um embate para a população, em vida melhor para a população, e está todo mundo esquecendo disso. Agora, isso não vai acontecer até que tiver essa prepotência, essa arrogância de mesa, que não traz as coisas para discussão, que não escuta os 15 que estão aqui, mesmo que seja prerrogativa da mesa, mesmo que ela tenha por assuntos ela o poder de determinar, sabe? Ela erraria muito menos se ela ouvisse mais gente, né?
Então, eu só aproveitei porque você sentiu na pele o que nós estamos sentindo aqui embaixo. Eu vejo 2 pontos diferentes. Primeiro, pelo diretor jurídico da casa. Tá? Venceria dia 30 de novembro, nós teríamos 2 sessões, e o Claudinei veio me perguntar sim. Tá? João Henrique, o que você acha da criação de um diretor jurídico? A mesa propôs, já que quem recebeu o ofício do Ministério foi a mesa. A mesa simplesmente propôs a criação de um diretor jurídico, que ia para a tribuna para ser discutido com todos os vereadores, e poderia ter emenda, poderia ter as coisas. Então eu vejo um momento diferente do assunto do Vanderlei. Tá? O que aconteceu? O Vanderlei chamou a gente para uma discussão. Aqui não. Aqui a gente tinha que tomar uma atitude, a mesa tinha que tomar. O Claudinei me perguntou, tá? Deve ter perguntado também para o Gerson e para o Chaves, nós não estávamos juntos no momento, mas ele me ligou. Falei, Claudinei, vejo viável, nós temos que propor isso, porque nós não sabemos quem que é a mesa daqui um mês. Nós não sabemos quem que é a mesa. Temos que propor. E esse cargo vai para discussão, e todos iam votar, todos iam argumentar, e todos poderiam fazer emenda. Então eu não vejo que era nada imposto. Tanto que ia ter a votação, e depois todo mundo poderia fazer. Segundo, para a gente poder terminar, em relação ao IPTU, nós fomos convocados pelo presidente da Câmara para ir discutir alguma coisa, para a gente ir lá, eu acho que dar ideias. Tá? Quando eu vi a reação com o Odair, foi a hora que eu saí. Posso ter me precipitado, posso ter errado, mas foi o momento que eu saí. Porque eu não estou, tá? Já não gostei aquela vez que a gente tirou a taxa de desconto da iluminação e teve uma votação lá na mesa, no Salão Vermelho. Quem é a favor e quem é contra? Quem é a favor? Eu não gostei disso. Eu acho que eu tenho que ler o projeto na íntegra, tá? E depois tomar o meu posicionamento ou a favor ou contra. Né? Então, eu estava lá para quê? Para uma discussão, para escutar, para opinar. Quando eu percebi que o Odair não pôde opinar, eu me retirei. Então, eu vejo que são 2 momentos diferentes, 2 situações diferentes. É a mesma coisa, se ele tivesse mandado o projeto para casa, a gente ia discutir e cada um ia votar a favor ou contra, ia questionar, ia pedir vista, pedir sobrestamento, como o projeto que entrou, foi pedido para entrar semana passada e hoje acabou não entrando. Eu nem perguntei por que o presidente não pôs, tá? Mas não entrou o diretor jurídico. Eu falei para o Claudinei, eu vejo importante sim a casa ter um diretor jurídico, porque cada hora é um presidente, ele tem que ter uma pessoa de confiança dele. Tá? Agora, se a gente ia discutir aumentar salário, diminuir salário, alguma outra coisa, horário, não horário, eu acho que depois todo mundo ia poder fazer a emenda e todo mundo ia poder argumentar. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço a tua parte, você participar comigo, muito obrigado, e agradeço a todos. Uma parte, por gentileza. Muito se fala sobre mesa nessa sessão de hoje. Nada é votado, nada é aprovado sem que seja colocado em plenário. A mesa ela tem uma competência de indicar ou tentar administrar, que as pessoas que estão ouvindo deixam bem claro. Tudo o que é feito na Câmara é feito a aprovação em plenário. E estão se falando muito que empurra de goela abaixo, que a mesa é prepotente, foi essa palavra que eu ouvi agora há pouco. Não tem nenhum prepotente aqui, eles têm o direito de voto, o direito de plenário, o direito de cada um exercer seu direito e respeitar cada um, e respeitar também a excelência do presidente da casa, que é a autoridade máxima aqui. E nesse sentido, quando se um projeto é colocado, é votado, e essa votação vence a maioria. Então, em questão do assessor jurídico, não foi votado, não foi colocado, está diretor jurídico, desculpa, não foi votado, está tramitando ainda, e a hora que for em plenário vai ser discutido. Então não tem nada, é uma tempestade em copo d'água, assim, antes de ser a conclusão, e não foi concluído nada ainda. Tá? Obrigado pela parte. Ô Gerson, eu acho que você está corretíssimo. E aí as pessoas vão, colocam matéria, colocam as coisas, mas não assume, não põe nome. Eu acho que tem que fazer, que nem eu e o Chaves fomos. Nós somos um jornal município e temos o nome. Eu acho que é assim que as pessoas têm que fazer. Infelizmente, às vezes não é isso que acontece aqui. Muito obrigado. João, só um segundo. Com relação ao IPTU, eu tomei a mesma atitude que você acabou de falar, também sou contrário. E eu vejo o seguinte, se existe valor defasado, esse valor já está vindo há alguns anos. Isso não foi de ontem para hoje. 17 anos. Então, 17 anos.
Então, eu acho também, de uma maneira injusta, você corrigir 1, 2, 3, 10 mil propriedades. Que se faça, então, uma atualização da planta genérica da cidade e que tenha um IPTU justo para todos. Porque a maneira como foi imposto, você falou bem a palavra que foi imposto para a gente lá, foi que seria daquela maneira e não teria muita solução. Com relação ao cargo de diretor jurídico, eu sou totalmente favorável. Acho que é extremamente necessário. Não vejo que o presidente da Câmara, independente de ser o Claudinei ou de ser qualquer outro vereador, ele consiga ter um bom mandato sem ter uma boa assessoria, principalmente uma assessoria jurídica, mediante a todos esses projetos que chegam para a gente. E com relação à mesa, eu acho que a mesa, como o Gerson disse, a mesa está aqui somente para ajudar. A mesa não vota sozinho os projetos são votados pelos 15 vereadores, com exceção do presidente, que fica só no voto de desempate, e em nenhum momento eu vi nenhuma atitude dele como autoritária ou de qualquer outra maneira impondo alguma coisa aos demais vereadores. Muito pelo contrário, eu vi ele sendo agredido, não uma vez, sim, mais do que uma vez. Eu acho que está faltando, sim, respeito à mesa. Chaves, eu agradeço as tuas palavras também, mas se nenhum vereador tiver mais nada, eu concluo a minha fala aqui hoje e agradeço. Reaberto esse trabalho, peço para o segundo secretário, faça a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, está presente na sessão o vereador Gerson, Rui, Tite, doutor José Eduardo, Helenice, Daí Perinoto, doutor Ademir, Roberto, João Henrique, Claudinei e o vereador Chaves. Próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereador inscrito, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recomposto comissões permanentes, suspenso o trabalho regimentalmente por 15 minutos. Queria explicar para os ouvintes que essa suspensão de 15 minutos seria para dar pareceres e emenda em alguns projetos. Então, por isso que da vez passa dos 15 minutos, chega até meia hora, uma hora, quando os ouvintes estão nos assistindo, vindo a nossa sessão. Então, fala, por que parou 20, 15 minutos e está lá, faz uma hora que não vem? É por causa da discussão desses projetos. É por isso que eu estou falando aqui para os ouvintes saberem o que está acontecendo nessa suspensão dos 15 minutos dos trabalhos. Obrigado. Suspenso. Reaberto esse trabalho, solicito o primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Estão presentes todos os vereadores da última chamada. Feita a verificação, havendo número legal regimental, passa a sessão a praia destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 36ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 36ª sessão ordinária, no dia 17 de novembro de 2014. Quanto às comissões, tendo em vista as reuniões das comissões de ética e sua deliberação, quanto à comissão que apura as denúncias sobre a vereadora Helenice, requer ao vereador Claudinho, líder do PMDB, que indique o substituto da vereadora Helenice, ao se colocar com a permanência, aos que concordam com a permanência do vereador Fernando Betti. Vereador Claudinho. Sou Luiz Carlos Domiciano. O Bira. Então fica nomeado Sr. Luiz Carlos Domiciano. Bira. Agora. Lê esse documento aqui. Peraí. Em seguida, solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem dessa sessão. Alô?
a Câmara Municipal, através da Comissão de Finanças e Orçamentos, convida todos a participarem da audiência pública que ocorrerá no dia 26 de novembro, às 19 horas, no plenário Durval Nicolau, a fim de discutir sobre a alteração das peças de planejamento do Plano Plurianual, PPA 2014-2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2015 e também a aprovação do Orçamento Anual de 2015. A audiência será aberta a todos os munícipes que desejarem participar. Requerimento de urgência especial número 21 de 2014. Em atenção ao artigo 148, item 4 da linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de Lei número 159 de 2014 do Executivo cria uma vaga no cargo em comissão de diretor de escola, uma vaga no cargo em comissão de vice-diretor de escola, uma vaga no cargo de comissão de coordenador pedagógico. Requerimento de urgência. Quantos tem? Tem 10? Então tá certo. Lidos o requerimento de urgência especial número 21 de 2014, coloca em deliberação, em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 159 de 2014. Projeto de Lei número 159 de 2014 do Executivo cria uma vaga no cargo em comissão de diretor de escola, uma vaga no cargo em comissão de vice-diretor de escola e uma vaga no cargo em comissão de coordenador pedagógico, visando suprir a EMEB Neuza Dota Vieira Moraes no Jardim Guanabara, que foi desmembrada da EMEB Germano Cassiolato. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor. Lidos o parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei número 159 de 2014, em primeira discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto número 159 de 2014. Quem for? O vereador O Daíra requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 159 em primeira e segunda discussão em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Requerimento de urgência especial número 22 de 2014, em atenção ao artigo 148, item 4, a linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de Lei número 158 de 2014 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 700 mil para suprir despesas com a construção de um novo anexo de salas de aula com 875 metros quadrados para atender a demanda de novos alunos do Unify no ano de 2015. Lido o requerimento de urgência especial número 22 de 2014, coloco em deliberação, em discussão, em votação, aprovado, que se dê urgência ao referido documento. Projeto de Lei número 158 de 2014 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 700 mil para suprir despesas com a construção de um novo anexo de salas de aula com 875 metros quadrados para atender a demanda dos novos alunos da Unify no ano de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lido os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei número 158 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 158 de 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 158 de 2014, em primeira e segunda discussão. Em redação final,
ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Ofício número 409 de 2014 do Executivo encaminha balancetes da receita e despesa da Prefeitura, referente aos meses de agosto e de setembro de 2014. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho o ofício número 409 de 2014 para a Secretaria desta Casa de Leis, para aguardar os pareceres do Tribunal de Contas da União. Documentos em primeira discussão. Projeto de lei do Executivo cria 2 vagas no cargo de comissão de assistente de programas habitacionais, 1 vaga no cargo de comissão de assessor jurídico e 1 vaga no cargo de comissão de assessor de turismo. O projeto 144, eu tirei da pauta por me encaminhar ao promotor para um parecer desse documento de comissões criadas. Então, eu estou esperando o parecer, por isso que eu vou tirar da pauta um projeto no 144 de 2014. Projeto de lei legislativo número 366 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, incluir no calendário oficial do município de São João da Boa Vista o Dia Mundial dos Desbravadores da Organização Adventista, a ser comemorado anualmente todo dia 20 do mês de setembro. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei legislativo no 366 de 2014. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Fernando Betti. Eu gostaria de parabenizar novamente o vereador Luiz Carlos Domiciano pelo projeto, uma vez que eu também fui desbravador, né, na minha infância. E tive várias medalhas em acampamento e as coisas que lá ensinam. Lá ensina uma doutrina, né, entre religião misturado com educação e moral. Então, eu gostaria de parabenizar o Bira, né, sobre o projeto e dizer que é de suma importância valorizar essa categoria que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Parabéns, Bira. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo no 366 de 2014. O vereador Fernando Betti requer dispensa segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 366 de 2014 em primeira e segunda discussão. Em redação final, sobre o prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei legislativo número 370 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, denomina-se Rua 8 de Novembro, a rotatória existente no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua General Estilac Leal. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do legislativo número 370 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 370 de 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa de segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 370 de 2014 em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal para os devidos fins. Questão de ordem. Eu gostaria de saber do jurídico se o senhor tem a competência de retirar o projeto em votação. Se tem que pôr em deliberação para poder retirar o projeto. Vou suspender os trabalhos eventualmente por 5 minutos. O presidente da Casa encaminhou um ofício ao Ministério Público na sexta-feira, questionando o projeto 144/2014, certo? Eu entendo que ele fez a pauta porque ele aguardava a resposta do Ministério Público até hoje. Como não veio a resposta, ele está tirando o projeto da pauta em sessão. Ele já retirou e a matéria é vencida porque ninguém arguiu isso no momento. Agora, não vejo problema nenhum, porque ele justificou
tem um motivo e não vejo proibição no regimento. A atribuição é do presidente fazer a pauta. Então, o projeto estava na pauta e ele retirou da votação. Não vejo nenhum impedimento. Legal. Tá bom, moral. Peraí, o senhor perguntou para mim, legal. Não, então tá. Então o senhor perguntou para mim, legal. O senhor já respondeu. Ah, então tá. Fica então... uma outra questão aqui. Ah, ok, muito obrigado. Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário que faça a verificação sobre os vereadores. Estão presentes todos os vereadores da última chamada. Havendo número legal regimental, seguimento dos projetos a ser apreciado no de hoje. Emenda supressiva ao projeto de lei número 39 de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização nos locais que especifique e dá outras providências. Artigo 1º. Suprimido o parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei legislativo número 39 de 2014. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei legislativo número 39 de 2014 passará a ser parágrafo 1º e assim sucessivamente. Artigo 3º. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei legislativo número 39 de 2014. Artigo 4º. O artigo 4º do projeto de lei legislativo número 39 de 2014 passará a ser artigo 3º e assim sucessivamente. Coloco em deliberação a emenda a representar no projeto de lei legislativo número 39 de 2014. Em deliberação, em votação, aprovado. Aprovada a emenda do projeto legislativo número 39 de 2014, com voto contrário da emenda. Com voto contrário do vereador Rui, Tite, Zé Eduardo, Helenice, Claudinho e Heberson. Projeto de lei legislativo número 39 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização nos locais que especifique e dá outras providências. Analisando o referido projeto e da emenda apresentada pelo autor, atendendo o parecer emitido pela NDJ, que sugere o seguinte: a fim de que tal projeto de lei avance no âmbito do processo legislativo, desprovido de qualquer inconstitucionalidade, o artigo que determina a necessidade de regulamentação da proposição em relevo deve ser excluído. Com a apresentação da emenda sugerida, o projeto se torna legal e regimental. Por isso, nada temos a opor à sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável, contrário majoritário. Lidos parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei legislativo número 39 de 2014. Em discussão? Em discussão. Em discussão, vereador Heberson. O meu voto vai ser contrário, já que vai gerar custo para todos os comerciantes de nossa cidade, sendo obrigado mais um imposto, mais uma forma de contribuir, de pagar, né? Então eu vejo que o comércio da cidade, a questão da hotelaria, tudo isso daí agora vai ser obrigado, né, a eles pagarem mais um custo para toda a cidade. Então eu vou votar contrário, já que existe a vigilância sanitária também, que já tem esse papel. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 39 de 2014. Com votos contrários do... 2, 4, 7. Com voto contrário do vereador Rui, Tite, Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho e Heberson. 7, 3... Eu desempato favorável ao projeto legislativo número 39. O vereador doutor Edemir requer dispensa da discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei legislativo número 39, 2014, em primeira e segunda discussão em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins.
Projeto de resolução número 14 de 2014, de autoria da mesa, regulamenta na Câmara Municipal de São João da Boa Vista o sistema de controle interno e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lidos parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de resolução número 14 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de resolução número 14 de 2014. O vereador Odair requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei, projeto de resolução número 14 de 2014 em primeira e segunda discussão em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Vereadora Helenice. Explicações pessoais. Eu gostaria de avisar o presidente que ele tomasse um pouquinho de cuidado quando a sessão termina, porque o microfone ficou aberto na última sessão. E como tem pessoas que não gostam da gente, tem pessoas que se preocupam muito com a conduta ética e moral e que conhecem a gente. Então, eu só quero te dizer, presidente, que eu não falei com o Bete de medo, não, porque ele estava na comissão de ética. Eu falei com o Bete porque ele dava informações que eram produtivas para a sociedade, tá? E aí você fez um comentário muito infeliz, dizendo que eu estava com medo dele. Eu só quero te colocar que eu não tenho medo, não. Errar eu até posso. Mas sabe por que eu não tenho medo? Porque eu não faço as coisas erradas e com a intenção de prejudicar qualquer pessoa que seja. Principalmente, se eu tenho que falar, eu falo em público e na frente. Eu não espero acabar a sessão para criar picuinhas, e você criou um estado tão ruim, porque as pessoas que ouviram falavam, mas eu não acredito que isso é uma posição de um presidente. Eu falei, olha, eu não posso dizer nada, isso é o jeito dele ser 24 horas, é a forma que ele conduz a Câmara. Então, eu só estou te falando até para te ajudar, porque isso foi muito prejudicial para a sua pessoa. Os microfones estavam abertos quando você fez esse comentário, tá? Explicações pessoais. Mais nenhum vereador, senhor presidente. Nada mais havendo sessão. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Dou a presente sessão por encerrada.